Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Paulo, sou estudante de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira e estou aqui para apresentar para vocês mais uma aula do nosso projeto Home Bio 2, ok? Bom, antes de começar a nossa aula, de convergência e divergência evolutiva propriamente dita, vamos parar para dar uma analisada em alguns conceitos, para a gente conseguir entender melhor sobre o que se trata, tá bom? É, para começo de conversa, né, a gente ouve falar muito em biodiversidade, tal coisa, tal local é muito biodiverso, enfim, mas o que é? Né, a biodiversidade, como o nome já diz, é a diversidade da vida, né? Um dos temas mais estudados dentro das ciências biológicas e são várias as definições, são vários os enfoques. Enfim, um deles é, por exemplo, a biodiversidade de ecossistemas, que está relacionada com as diferentes biotas encontradas nos diversos ecossistemas. Por exemplo, a biodiversidade da Caatinga é bastante diferente daquela da Mata Atlântica, trata mais de aspectos ecológicos, tá? Biodiversidade intraespecífica, que é relacionada com as diferenças dos indivíduos de uma mesma espécie, né? Trata mais de aspectos genéticos. Biodiversidade interespecífica, que é relacionada com as diferentes espécies existentes. Por exemplo, em todo o mundo conhece milhões de espécies de seres vivos. Nessa definição parece ser mais aquela que interessa os sistematas, sabe? Entre as espécies e tal. Aí quando a gente fala de sistematas, a gente chega na sistemática filogenética, né? É, quando a gente quer saber a origem dessa biodiversidade, quando a gente quer saber a evolução dessa biodiversidade, certo? Insere-se a sistemática biológica, a sistemática filogenética. De um modo geral, ela fornece um método objetivo para a reconstrução da história evolutiva dos grupos, que é uma relação do ancestral com o descendente, entendeu? É através de uma análise das características do grupo em estudos. Tá bom? Aí, nós temos alguns conceitos, né, que a gente precisa dar uma olhada. A evolução, né, ela é entendida como sendo composta por repetições intercaladas de dois subprocessos, que é a anagênese e cladogênese, tá? A anagênese é a parte do processo evolutivo onde a forma se modifica ao longo do tempo. É na anagênese que as características de uma determinada espécie podem se modificar, evoluir com o decorrer do tempo, tá? Por exemplo, durante a anagênese da espécie A, a cor negra de seus olhos pode ser substituída por uma cor branca ao longo de algumas gerações. Esse processo se daria da seguinte forma teórica simplificada. Imaginemos que, num determinado tempo inicial, T1, todos os indivíduos da espécie A apresentem os olhos com a cor negra. A gente está vendo ali na imagem. Em um tempo seguinte, T1, através de uma mutação, nasçam alguns indivíduos com os olhos com a cor branca. Imaginemos então que esse novo estado do caráter cor do olho seja adaptativo, ou seja, dê certa vantagem competitiva a eles, tá? Por alimento, por parceiros reprodutivos, enfim, aos indivíduos que apresentarem esses olhos brancos. Nesse caso, esse novo estado, esse estado derivado será selecionado, ele será, né, melhor adaptado, né, ali daquelas pressões ambientais e gradativamente ele vai aumentando o número de indivíduos com olhos brancos até ocorrer o desaparecimento na espécie dos indivíduos com os olhos negros. Então, ao final da anagênese da espécie A, o tempo 3, todos os seus indivíduos apresentaram os olhos brancos. É importante notar que, apesar da modificação da forma ao longo do tempo, sempre existiu uma única espécie, a espécie A. Ou seja, não ocorreu o aumento da diversidade, sempre foi a espécie A.
a anagênese, ok? Para que ocorra o aumento da diversidade, é necessário que essa espécie A, né, agora chamada de espécie ancestral, ela origine duas espécies descendentes, B e C, que vai ocorrer a partir do evento de cladogênese. Ou seja, a cladogênese é o evento de quebra de uma espécie ancestral em duas espécies descendentes, que é a especiação, né, gerando um aumento da diversidade. Essa quebra deve interromper o fluxo gênico, né, que é a troca entre genes entre os indivíduos das espécies descendentes, né? Agora porque eles estão isolados uma da outra. Ou seja, no exemplo, não deve mais ocorrer fluxo gênico entre os indivíduos da espécie descendente B com os indivíduos da espécie descendente C e vice-versa. As espécies descendentes B e C, agora elas estão isoladas entre si e são consideradas duas espécies distintas. Tá bom? Estudos acerca do grau de parentesco entre as espécies atuais e as espécies extintas se dá pela análise de estruturas homólogas presentes nos indivíduos. Essas estruturas homólogas elas apresentam a mesma origem embrionária quando comparada entre os indivíduos, podendo ou não ter a mesma função, como por exemplo os membros locomotores inferiores de dois mamíferos. Certo, e aqui a gente tem um exemplo de homologia, a asa do morcego e a asa da ave. A asa do morcego e a asa da ave, ok? As estruturas homólogas, elas aparecem a partir de um evento que a gente chama de evolução divergente, né? Que é um dos temas da aula. Já os órgãos análogos são aqueles que, quando comparados, eles têm origens embrionárias diferentes, mas apresentam uma mesma função, uma função parecida em cada organismo. Por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave, as duas estruturas elas têm função de garantir uma capacidade de voo nesses dois organismos. Só que elas possuem origens embrionárias diferentes, já que as aves e os insetos eles não possuem um ancestral comum próximo, ok? É, essas estruturas análogas elas se formam quando ambos os indivíduos eles compartilham as mesmas condições ambientais ou alguns hábitos de vida semelhantes. O ambiente, né, ele exerce uma força adaptativa nessas duas populações diferentes. A seleção natural vai ali, né, peneirar, passar pelos mais adaptados que vão sobreviver sobre aquelas condições. É, Isso pode selecionar indivíduos diferentes, mas que possuam a mesma característica de sobrevivência. Tá? A analogia é ligada à convergência evolutiva. Aí a gente tem plesiomorfia e apomorfia. Né? A plesiomorfia é primitiva, um caráter primitivo. É uma condição pré-existente de uma estrutura que foi alterada, resultando em uma condição nova. Tá? A apomorfia é o derivado, a condição mais recente, no sentido temporal, assim, de uma estrutura em uma série de transformação surgida por modificação de uma condição anterior. Por exemplo, aqui na figura a gente tem, né, A é uma condição plesiomórfica e a linha é uma condição, a linha aqui é uma condição apomórfica. Na imagem B, a gente continua que a é uma condição plesiomórfica, a A' é uma condição apomórfica em relação a A, mas ela é plesiomórfica em relação a duas linhas, certo? A A' apomórfica em relação a A e plesiomórfica em relação a A', tá? E a duas linhas. Repetindo, para não ficar muito confuso. Na figura B, o caráter A é plesiomórfico, tá? O caráter A'. O caráter A' é apomórfico em relação ao caráter A, mas é plesiomórfico em relação a duas linhas, tá? E o caráter A duas linhas é apomórfico. Tudo bem? Para ficar um pouquinho mais claro o que eu quis dizer.
Aí chegamos dentro da convergência evolutiva, certo? É. A convergência evolutiva também pode ser evolução convergente, enfim. Ela é um processo evolutivo onde os indivíduos, né, que não têm grau de parentesco próximo, mas eles vivem em condições ambientais que são parecidas, eles vão ter estruturas morfológicas, estruturas fisiológicas e podem ter até estruturas não, pode ter até comportamento semelhante, tá? Mas eles não têm grau de parentesco próximo, ok? Esse processo ele tem como fator principal as condições ambientais, os nichos ecológicos que são sobrepostos entre essas populações diferentes de organismos, tá bom? É... Portanto, né, essas condições ambientais que são semelhantes para todos os indivíduos de um determinado local, ao selecionar os indivíduos mais aptos, né, a sobreviverem às determinadas características ambientais, ela acaba também tendo selecionando, né, entre aspas assim, uma característica chave, né, para a sobrevivência. E muitas vezes essas características chave são semelhantes para os indivíduos que possuem o mesmo habitat ou o mesmo hábito de vida, enfim, mas eles não têm um parentesco, certo? Um parentesco próximo, né? Um dos principais exemplos utilizados para mostrar a ação da evolução convergente é o dos golfinhos e dos tubarões. Ambos são animais marinhos que não possuem um ancestral comum muito próximo, porém, eles vivem nas mesmas condições ambientais, nas mesmas condições aquáticas. Então, eles possuem estruturas corporais semelhantes, como as nadadeiras e como as caudas. Então, dessa forma, os golfinhos e os tubarões, embora não sejam parentes próximos, por sobreviverem nas mesmas condições e por possuírem hábitos alimentares, né, semelhantes, ou hábitos de vida em geral semelhantes, eles compartilham também semelhanças fisiológicas e semelhanças corporais, tá? Né, ali para eles conseguirem ter uma dinâmica melhor na água, eles têm esse formato do corpo, enfim. E eles não têm um ancestral comum próximo, tá? Aí a gente aqui pode ver, né, o formato do corpo do golfinho, que é um mamífero, do ictiosauro, que é um réptil fóssil, e do tubarão, que é um peixe, ok? Outros exemplos, a gente tem aves, né, com hábitos detritívoros, como os condores e os urubus. Eles têm estruturas corporais semelhantes a outras aves carniceiras, como os abutres. Só que evolutivamente os urubus são mais próximos das garças e das cegonhas e não dos abutres. Morcegos e baleias têm um sistema de ecolocalização, né, como sonar, e essa característica evoluiu independentemente nos dois grupos, tá bom? Aí a gente tem também a divergência evolutiva e radiação adaptativa, enfim, adaptação divergente. É o processo evolutivo que resulta no surgimento de espécies diferentes a partir de um mesmo ancestral comum. É o que a gente tem na imagem. Espécies diferentes a partir de um mesmo ancestral comum. É, o processo inicia-se, né, com a colonização de um determinado grupo em um novo ambiente. Então, eles vão ser, né, submetidos a essas condições ambientais novas, onde alguns se sobressairão e vão conseguir viver ali. Essa evolução divergente, né, ela é caracterizada pela formação de espécies em um curto período de tempo, após a separação de grupos dentro de uma mesma população, que com o tempo passa a ocupar nichos ecológicos diferentes e passando por processos adaptativos para sobreviver nesse novo nicho que eles ocuparam. Tá? São atualmente, né, exemplos dessa irradiação adaptativa, né, divergência evolutiva, os tentilhões de Galápagos, né, onde o Darwin, quando foi estudar essas espécies de aves, ele viu que dependendo da ilha do arquipélago que essa determinada espécie de ave, né, estava, o seu bico eram mais adaptadas ao tipo de alimento consumido pela ave naquela ilha. Aí, a partir dessa análise, ele notou que as espécies que se alimentavam de sementes, por exemplo, possuíam bicos diferentes das que se alimentavam de insetos, por exemplo. Aí você lembra, essas
espécies de aves tinham um ancestral comum. Entendeu? Quando chegou lá nessa ilha. Aí a gente tem aqui alguns exercícios, né, mais para fixação. Eu vou dar 30 segundos, né, para vocês responderem cada questão, para vocês pensarem. Se vocês precisarem de mais, pausa o vídeo e use o tempo que vocês precisarem, mas em geral eu vou dar 30 segundos. A primeira questão, da UFO, Minas Gerais, né? Universidade Federal de Uberlândia. Quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco, mas conseguida pela ação da seleção natural sobre espécies de origens diferentes, fala-se em tempo. 30 segundos. Ó, e aí, pensaram? Convergência, tá bom? Essa é a resposta. Agora vamos para o próximo. O FPI 2003, Universidade Federal do Piauí. Ao observarmos o voo de uma ave e o voo de um inseto, podemos deduzir que as asas de cada um funcionam e são utilizadas para um mesmo objetivo. Entretanto, a origem embriológica das asas de aves e insetos é diferente. Essas características constituem exemplo de tempo. Eu falei disso na aula. Dá uma pensada, fácil responder. Qualquer coisa, pausa. Tempo. E aí, conseguiram? Convergência também. Bom, vamos lá para a próxima. Mackenzie, considere as afirmações abaixo. 1. Órgãos análogos são aqueles que desempenham a mesma função, mas têm origem embrionária e estruturas anatômicas diferentes. 2. A presença de órgãos homólogos é evidência a favor do parentesco evolutivo entre duas espécies. 3. As asas dos insetos e das aves são consideradas órgãos homólogos. Assinale a alternativa. A, se apenas a 1 for verdadeira. 2. B, se apenas a 2 for verdadeira. 3. Oh Deus. C, se apenas a terceira for verdadeira. D, se apenas a 1 e a 2 forem verdadeiras. E E, se apenas a 1 e a 3 forem verdadeiras. Ok? Tempo. Bom, deu tempo. Qualquer coisa, pausa aí para você pensar mais. Mas vamos lá olhar a resposta. É a D, se apenas 1 e 2 forem verdadeiras. Ó, órgãos análogos são aqueles que desempenham a mesma função, mas têm origem embrionária e estruturas anatômicas diferentes. Sim. A presença de órgãos homólogos é evidência a favor do parentesco evolutivo entre duas espécies. Sim. Asas de insetos e das aves são consideradas órgãos homólogos? Não, tá? Análogos. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui. Só para vocês. Aqui. Aqui, asa da ave, asa do inseto. A flechinha é escrito analogia, tá bom?
Só para conferir. Certo? Aí aqui estão as referências da aula. Caso vocês precisem dar uma pesquisada a mais, também tem livros muito bons que vocês conseguem encontrar facilmente na internet. Tudo bem? Obrigado mais uma vez por prestigiarem a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente suas dúvidas, comente sugestões e, mais uma vez, muito obrigado. Tá bom? Até mais.